Oi, gente! Sigo aqui com vocês, tardando, porém não falhando. Então vamos lá, vamos começar a leitura do próximo capítulo do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. O capítulo é o capítulo 12 e ele continua falando sobre ser amigo de Deus. Eu marquei aqui alguns pontos, eu tô voltando aqui porque eu tô lendo pelo Kindle, né, minha gente? Ó, tô lendo assim. Eu não tenho o livro aqui em português. Então, enquanto eu estou voltando aqui o capítulo, eu vou aproveitar para falar para vocês que, se você está assistindo, acompanhando, né, aqui direitinho comigo, você sabe que a Páscoa está chegando, né? O Carnaval acabou. Então, agora a gente começa a se preparar para a Páscoa. E eu falei no vídeo anterior, vou falar nesse vídeo também, eu tenho um devocional de família de Páscoa. Nesse devocional, ele é um devocional para 20 dias, e nesse devocional você vai entender por que a Páscoa é um dia muito importante para nós que somos cristãos. Qual é o verdadeiro significado da Páscoa? A primeira Páscoa, que começou lá com Moisés, quando através de Moisés Deus libertou o povo do Egito, e depois a Páscoa, quando Jesus morre e ressuscita. E nesse devocional eu também trago como foram os últimos dias da vida de Jesus e o que eles significaram até a morte e ressurreição. Então, a Páscoa ela é o plano de Deus, ela é o centro do Evangelho, é o centro do cristianismo, da nossa escolha de vida e cosmovisão. Então, se você quer trazer esse entendimento para sua família, para os seus filhos, ter um tempo para se conectar com os seus filhos, para se conectar com o Senhor em família, esse devocional é para você. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Você encontra ele na Hotmart para comprar. E você pode imprimir, tá? Ele não é físico, ele é um e-book e você pode imprimir e fazer com os seus filhos. Eu sugiro que você compre o quanto antes. Não deixa para ficar apertado para chegar até o dia da Páscoa, são 20 dias, mas não deixa para fazer 20 dias antes da Páscoa, para você ter tempo, se caso você tiver um dia que você não consegue fazer, ou se você quiser ter mais tempo de meditar nos dias ali que estão escritos. Eu espero que esse devocional te abençoe e que esse devocional traga um verdadeiro entendimento do que é o Evangelho de Cristo. Então vamos lá? Vamos começar então dia 12. Desenvolvendo amizade com Deus. Eu amo esse tema, porque eu tinha muita dificuldade com isso, principalmente quando o autor fala aqui sobre o quanto nós precisamos ser sinceros com Deus. Eu vou trazer bastante sobre isso, que nem ele fala assim, o Criador não espera que você seja perfeito, mas insiste em que seja absolutamente honesto. Porque, gente, é muito engraçado, né? A gente pode enganar qualquer pessoa. Então, quando as pessoas perguntam assim pra gente, você tá bem? E aí você fala, tô. Mas na verdade você não está. Ou quando a pessoa fala assim, você fez tal coisa? Fiz. Você não se ofendeu com fulano? Não. Você gostou do que a pessoa falou? Você não se importa? Não, tá tudo bem. Eu já perdoei. Mas eu já agradeci. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração. A intenção do coração é algo que eu sempre me preocupo. Está escrito, né, em Salmo 139 que Deus conhece todas as intenções do nosso coração. Deus sabe a palavra que a gente vai falar, só da gente pensar, a gente nem falou, Deus já sabe a palavra que vai sair da nossa boca. Então não há motivo para que a gente não seja honesta com Deus. Muitas vezes a gente se ofende com alguém e a gente não quer dizer, né? Não, tá tudo bem, porque na verdade a gente quer sentir aquilo. A gente quer não se ofender, mas a gente se ofendeu. Então a gente pode não demonstrar, eu posso não revidar, eu posso não responder, eu posso agir com maturidade e tudo isso é o que deve ser feito, é o esperado. Mas como está o meu coração em relação a isso? Porque agir da maneira certa não significa que eu senti da maneira certa. E isso sim eu tenho que levar para o Senhor. Então, Deus, eu ainda me ofendo. Eu me ofendi quando a pessoa falou isso pra mim, eu não deveria, eu sei que o certo era não me ofender, eu não briguei, né, eu não causei discórdia, eu não discuti, agi de maneira madura, mas o meu coração sentiu. E por quê? Porque Deus conhece. Então, aconteceu alguma coisa e você ficou triste.
esse evangelho também pregado de que a gente não pode sofrer, né? Se uma coisa a gente pode ter certeza nessa vida do sofrimento. E ele inclusive fala também aqui nesse capítulo o quanto o sofrimento nos aproxima de Deus. Então não adianta a gente fugir, fingir que a gente tá feliz, fingir que tá tudo bem. Eu tô passando por isso, mas não. A gente tem que passar pela prova cantando? Tem. Tem que passar pela prova louvando? Tem. Mas se você está sentindo no seu coração que tá difícil, fale pra Deus. Senhor, tá difícil. Deus, não tô conseguindo. Deus, não dá. E Senhor, eu sei. Sabe por quê, gente? Deus te conhece. Então assim, não adianta você chegar pra Deus e falar assim, ai Deus, obrigada por essa prova. Sendo que no seu coração você tá assim, Deus, por que o Senhor tá fazendo isso? Por quê? Você sabe que no começo, logo que eu descobri o autismo da Lala, eu tinha muito medo de questionar o Senhor, de falar por quê. Porque era quase que um pecado, né? Você questionar a Deus. Por quê? E eu tinha muito medo disso. Então eu não falava. Só que eu falei assim, gente, Deus conhece o meu coração. Ele sabe que no fundo eu tô questionando. O que adianta? Como que eu vou falar não? Como eu vou falar assim, não é nada. Não, Senhor, tá tudo bem. Não, nossa, tá tranquila. Não tava, gente. Então, quando eu descobri que eu precisava ser honesta com Deus, que eu precisava falar com Deus, porque Deus conhece o meu coração, e Deus é fiel, né? Deus, ele é a pessoa, né? Ele é quem vai te ajudar. Ele é aquele que vai te trazer conforto. Ele é aquele que vai te trazer consolo. Então é para ele que você tem que se abrir, porque ele sabe, ele vê, ele é onisciente. Ele sabe exatamente o que você tá pensando, exatamente o que você tá sentindo. Então não faz sentido a gente mentir para Deus. Será que a gente pode usar essa palavra? Não faz sentido. Quanto mais sincero a gente é com Deus, porque ele já sabe, é o que ele espera de nós, mais intimidade a gente tem com o Senhor, porque ele vai se revelando ao ponto que a gente fala. Tem um pastor que ele chama Cote. E ele diz que o pecado não confessado, inclusive isso está em Tiago, né? Mas ele traz uma analogia muito legal. Ele fala que o pecado não confessado é como se você estivesse no escuro. Então, e é ali que o inimigo quer que você permaneça, naquela escuridão. Quando você confessa, você traz luz para aquele pecado. Seja ele confessado para Deus. Quando você fala, Deus, eu fui invejosa. Deus, eu tive ciúmes. Deus, eu fiquei com raiva. Deus, eu cobicei. Deus, eu enganei. Deus, eu menti. Deus, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, eu estou tendo vontade de fazer isso. Enfim, porque Deus te conhece. Mas quando você confessa isso para Deus, você abre, você deixa a luz entrar. E quando a luz entra, o Espírito Santo tem como te ajudar, ele tem como te operar. Enquanto você tá ali trancada com vergonha, porque às vezes a gente tem vergonha de confessar pecado para Deus, mas deixa eu te contar, Deus já sabe. Antes de você pecar, Deus já sabe que você pecou. Antes de você sentir, Deus já sabe que você sentiu. Deus já tá lá na frente. E aí, na verdade, quando a gente fala que o pecado nos afasta de Deus, nós ficamos com vergonha, né? E a gente se afasta. É como Adão e Eva. Quando Deus voltou e chamou eles estavam escondidos. Eles se esconderam. Porque se Deus não quisesse, Deus já sabia, né, gente? Deus já sabia. Deus sabia muito antes que aquilo ia acontecer, porque ele já colocou a árvore lá e já tá sabendo. Mas se o pecado fizesse Deus se afastar de nós e não o contrário, Deus não teria vindo visitá-los no fim da tarde. Deus teria ficado, falar, pecou? Então tá, então agora eu não vou mais. Mas Deus foi até lá. E quem estava escondido não era Deus. Deus os procurou. Eles que se esconderam. Então, na verdade, quando a gente está em pecado, quando a gente está dentro de um meio muito religioso, de um meio muito legalista, né? De pode, não pode, a gente acaba criando essas barreiras na amizade com o Senhor. A gente acaba criando essas barreiras em relacionamento com Deus. Então, hoje, eu gostaria que você se libertasse disso, né? Deus foi visitar Adão e Eva depois do pecado. O primeiro pecado, né, da humanidade. Ele continuou visitando, ele continua te visitando. Porque ele já sabe. O que você tem que fazer é confessar, se arrepender, ser sincera, ser honesta com Deus. Deus, eu não tô conseguindo, isso aqui tá me tentando, eu acho que eu não vou conseguir. Porque a palavra diz que Deus sempre dá um escape para as nossas tentações. Mas se a gente falha, Deus não deixa de ir. A Eva podia ter dito não para a serpente, mas ela comeu o fruto.
E deu ainda pro Adão, né? E Deus foi lá visitá-los. Então, hoje eu quero que você tenha isso na sua mente. Deus não vai deixar de te visitar. Se você cometer um erro, se você pecar. Mas você precisa ser honesto com o Senhor. Você precisa dizer quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações. Não que Deus não saiba, mas Ele quer ouvir de você. Não é porque Ele não te conhece, é porque Ele quer ouvir de você. É porque é assim que você cria relacionamento com o Senhor. É contando pra Ele. Ele quer te ouvir, apesar dele já saber. Porque você fala assim, Aline, mas você não tá falando que Ele já sabe? Sim, mas Ele quer te ouvir. Eu tenho coisas que eu já sei das meninas, mas eu quero ouvir. Eu quero que elas falem. Eu quero que elas me deem abertura. É como uma amizade. Sabe quando você vê alguma coisa na sua amiga e sua amiga não fala e você fala, meu Deus, eu não vou falar nada porque ela ainda não falou? Mas aí na hora que ela fala, você fala, tava esperando você me falar, sabe por quê? Eu tenho isso pra te contar. É mais ou menos assim. Quando a gente abre, quando a gente cria essa ponte, então Deus tem como nos ajudar de maneira diferente e nos conduzir para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E aí Ele colocou aqui, ó, a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência. O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. O que o aborrece são os clichês, frases previsíveis, permeadas de religiosidade. Exatamente o que eu falei. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele, dividir seus verdadeiros sentimentos, não o que você pensa que deve sentir, que é o que a gente faz, né? A gente fala, como eu não deveria sentir tristeza nisso, então vou falar para Deus que eu tô feliz. Mas Deus sabe. Talvez você possa não contar para as pessoas, né? Tem até uma passagem na Bíblia que o filho de uma moça morre e aí ela sai e as pessoas perguntam para ela, tá tudo bem? Ela tá tudo bem, mas não tava, o filho dela tinha morrido. Mas ela vai procurar a pessoa certa. Então muitas vezes a gente não precisa sair falando para todo mundo como a gente tá se sentindo, mas a gente tem que falar para a pessoa certa, para aquela que a gente sabe que vai nos ajudar. E aí ele também traz aqui, ele fala um pouco de Jó, né? Como Jó conversou com o Senhor, né, e estava tentando entender o que estava acontecendo com ele, e Deus disse que às vezes, e aí o autor fala assim, que às vezes a gente fica amargurado com Deus, porque a gente não fala para Deus, por que isso está acontecendo, né, por que eu perdi essa pessoa, por que eu tô nesse lugar, por que isso aconteceu no meu casamento, por que isso aconteceu com meu filho, e a gente começa a se sentir amargurado com Deus, e isso nos afasta também do Senhor. Então é importante que a gente fale para Deus a respeito do que a gente está sentindo. É claro que questionar a Deus não vai fazer Deus mudar, porque Deus sabe o que é melhor para nós. A gente tem que entender que o foco de Deus não é o que a gente tem aqui na Terra, mas o que a gente vai ter com Ele na eternidade. Então, muitos dos sofrimentos que a gente passa nos preparam para a eternidade. Então, é por isso que a gente agradece. E é por isso que todas as coisas cooperam para o bem, né? Porque não é para esse mundo. Essas coisas que acontecem nem sempre são para esse mundo, mas são para nos preparar para a eternidade, para nos aproximar de Deus, para transformar o nosso caráter, para fazer a gente ter mais empatia pelo próximo e amar o próximo como Deus gostaria que a gente amasse, servir o próximo, abrir mão, renunciar, sacrificar. Existem muitas coisas que o sofrimento traz na nossa vida e que transforma a nossa vida, nos deixa mais parecido com Cristo. Então algumas pessoas serão transformadas assim, outras não, mas Deus sabe a melhor maneira de te alcançar e como fazer você enxergar que é na eternidade que Ele quer te ver e não aqui. Então muitas vezes a gente está muito preocupado com os sofrimentos que a gente está passando aqui e eu não estou diminuindo o sofrimento de ninguém, porque eu mesma já passei por muitos momentos bem difíceis e sigo passando por eles. Mas eu entendo que essa vida é passageira e a gente já falou disso. E a gente tem que focar na eternidade, nas coisas do alto e o que Deus tem para tratar no nosso caráter, tratar na nossa vida e qual é o propósito que Ele tem com os sofrimentos que Ele tem colocado na nossa vida. Será que é para ajudar alguém, né? Será que é um ministério? Será que é algo que Deus quer colocar no nosso coração para que a gente possa fazer diferença em algum lugar? Talvez na vida do seu filho, talvez na vida do seu marido, da família, na igreja. Então talvez a gente tenha que ter esse olhar também. Porque Deus, Ele sabe o que Ele faz, Ele nunca erra. E aí, Ele também fala sobre obediência. Que obedecer a Deus não é obrigação. Nós não obedecemos a Deus porque nós temos medo de Deus, mas porque nós amamos o Senhor. Então, quando a gente entende que a gente está passando por uma fase, a gente tem que continuar em obediência, porque muitas vezes a gente pensa que obediência
Se a gente tá obedecendo, tudo vai dar certo, né? Nem sempre. Quer dizer, o que é certo na nossa mente. Então, às vezes Deus fala assim, muda pra tal lugar. Aí você muda pra lá e você fala, e agora? Tá tudo dando errado. Então não é porque tudo tá dando errado que você não está em obediência. Às vezes Deus está tratando com você algumas áreas do seu caráter, algumas áreas da sua vida. Mas obedecer não significa ter medo. Obedecer significa que amamos tanto o Senhor que queremos agradá-lo. Então ele fala isso aqui, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Isso Jesus que falou. Então, a gente não obedece por medo, mas porque a gente sabe que é o certo a fazer. E aí ele termina aqui, a verdade é, você está perto de Deus quando escolhe estar. A amizade íntima com Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade, e você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a deseja mais que qualquer coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria a ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Então eu quero que você fique com essas perguntas na mente. E para finalizar, o tema para reflexão desse capítulo é: estou tão perto de Deus quanto escolho estar. O versículo para memorizar é: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E a pergunta para meditar é: que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Espero que esse capítulo tenha abençoado a vida de vocês. E a gente se vê no próximo dia, que é o dia 13. Até mais. Tchau.